Olá, minha gente. Agora a gente vai vir para o meu retorno com a minha endo do coração, que eu só coloco ela em fria com meus projetos. E é a doutora Gisele Barcelos Bandeira. Lá no Instagram vai estar como Bandeira, tá? Gisele Bandeira, @giselebandeira.endócrino. Então, tô indo agora para o meu retorno com ela, depois de um mês, né? Tomando Ozempic, tô trazendo os exames e tudo mais. Vamos ver o que é que ela vai dizer, quais são os conselhos que ela vai dar e se tá tudo bem, se tá tudo ok, se ela vai estar satisfeita com o resultado, que eu vou me pesar na balança dela, né? Para ver quantos quilos na balança dela eu perdi. E é isso, gente. Então vamos comigo, conhecer a doutora e ir para o meu retorno. Aqui eu estou na sala de espera da clínica Sendip, que é aqui no João Pessoa, certo? No bairro dos Estados, na Avenida Rio Grande do Sul. É, e foi com ela que eu perdi 30 quilos, com quase 3 meses de tomando Ozempic. E é com ela, né, vocês estão vendo, de acordo com os vídeos que vocês estão vendo nas redes sociais, que eu emagreci. Por causa do Ozempic, porque ela me colocou novamente no Ozempic, porque eu precisava perder peso durante os treinos, por causa, né, que eu preciso eu preciso perder 30 quilos novamente, porque eu perdi esses 30 quilos só lá em 2022, tá? E aí, como eu sou sedentária e eu não pratico nenhum esporte, aos poucos esses 30 quilos não chegou nem a ser a 30, uns 20 quilos, voltou. E aí eu vim para João Pessoa, né, para treinar, aprender a correr e etc, ver os meus familiares, etc, e aproveitei e vim na doutora Gisele para ela me ajudar durante essas 8 semanas eu perder o máximo de quilos durante, né, esse processo de treinos e etc, com Ozempic, porque eu preciso estar menos pesada, né, gente? Porque eu sinto nas minhas articulações e quanto mais pesada a gente tá para correr, mais a gente sofre durante a corrida, entendeu? E é isso, fica mais difícil o consumo de oxigênio, etc, entendeu? Para controlar a oxigenação e etc durante a corrida. E aí a gente tá agora no meu retorno e a gente vai ver agora, né, quantos quilos eu perdi e vamos lá, né? Vamos, Vamos lá, vamos lá. saber como é que você tá, o que você está usando. Sim, deixa eu pegar. Doutora, então eu comprei a caneta Ozempic, né? De um. E aí eu terminei, eu tinha uma dosezinha de nada, que eu coloquei agora, segunda-feira. Ela tá zerada. Fez como? Eu fiz como sempre, inteira, certo? Já desde o início? Desde o início. Aí a gente se pesou, eu tava com quantos quilos quando a gente se pesou na sua balança? Pois é. Veja aí quantos quilos. Você estava com quanto antes? Eu saí da França, quando eu tomei a última caneta que sobrou, que estava comigo lá na França, eu estava com 85,5. Aí eu cheguei no Brasil com 80,5. Só que eu não me lembro, na sua balança, quanto é que deu, quando eu vim me pesar com a senhora 2 semanas depois. 81,3. 81,3, pronto. Aí a gente vai se ver agora na balança, para ver quanto é que eu perdi com essa caneta, né? Eu tô achando, não sei se é impressão minha, doutora, tá aqui os seus exames que a senhora pediu. Todos os exames estão aqui. Eu só não consegui fazer o exame como é que se chama, doutora, que a senhora me pediu? Do pâncreas, para vigiar o pâncreas. Eu vou fazer isso de hoje para amanhã e lhe mando para a senhora dar uma olhada se está tudo ok. Não consegui fazer, mas eu lhe faço. Hoje eu vou fazer e mando para a senhora. E aí o que eu queria saber com a senhora era o seguinte, pode o corpo estar acostumado com a fórmula? Não. Por quê? Diga aí qual é a sua dúvida. Porque na primeira vez que eu tomei Ozempic, eu perdi 10 quilos por mês. E eu não treinava, não fazia nada. Eu só vivia a minha vida. E eu cheguei a perder 10 quilos por mês. E agora, eu tenho a impressão que eu não perdi esses 10 quilos. E olha que agora eu estou treinando de segunda a sábado. Tá. Veja bem, não é a questão do corpo se acostumar com a medicação, porque o mecanismo de ação da medicação é o mesmo, certo? Certo. Mas uma das possibilidades dessa sua queixa de não ter perdido a mesma
proporção. A mesma proporção. Por quê? Quando você fez Em 2022? A dieta passada, né? Você mesmo diz, não, eu só tomei o remédio e não fiz mais nada. Nada. Né? Então, toda perda de peso, Tâmara, existe uma perda muscular também, certo? Agora, claro, o que a gente... E aí não tem essa coisa assim, é a perda do músculo do Ozempic, é a perda do músculo do Mounjaro. Não existe isso, certo? É perda de músculo, da perda de peso muito rápida, sem você estar consumindo proteína numa quantidade suficiente, sem você estar fazendo atividade física de uma forma ideal, tá? E o que acontece? O músculo é um tecido metabolicamente ativo. Entendeu? Então, você ter uma quantidade X de músculo te traz uma taxa metabólica basal Y, vamos dizer, certo? Se você perde músculo, você perde seu metabolismo cai. Certo. Tá? Então, toda vez que você tem um reganho de peso, na hora que você vai tentar perder peso de novo, não é na mesma velocidade. A não ser que você tente aumentar esse metabolismo de uma outra forma que você está fazendo. Ok, você está fazendo atividade física, você está fazendo musculação, mas você fez bioimpedância para ver como é que tá a Fiz tudo com nutricionista. A senhora... Agora? Sim. Fez a segunda? Fez de novo? Sim, eu fiz antes e fiz o retorno com o nutricionista Davi Miranda, que ele é nutricionista esportivo. Sei, então, conheço. Como eu não estava comendo, doutora, ele estava me acompanhando nos eventos, né? Ele estava me dando uma dieta de gel para eu poder ter energia para correr. Mas aí é gel de carboidrato. Sim, de carboidrato, Tá. E aí ele fez a dietinha lá, disse, Tâmara, tente comer isso aqui durante o seu dia, né? Mas eu não conseguia, porque o Ozempic realmente corta tudo e eu esqueço. Mas eu comia eu comia proteína. Quando eu lembrava de comer, eu comia proteína, comia muita verdura com proteína, comia carboidrato, eu não vou mentir, eu não comia, mas eu comia muita fruta, tentava comer. Mas assim... A fruta é carboidrato, mas... Ó, justo. É o que acontece você chegou aqui conversando e tal, e você falou na questão do imediatismo, né? Lógico, porque eu estava treinando, eu estava sentindo um peso. Cada um tem os seus motivos para ter o imediatismo, certo? Mas as consequências do imediatismo é um pouco isso, entendeu? Veja bem, palavras suas seriam essa questão da dificuldade da perda de peso, certo? Como se eu tivesse me acostumado com a fórmula. Isso não existe. Isso não existe, certo? Toda perda de peso, o nosso organismo, ele tende a recuperar, isso é fisiológico. Certo. Fisiológico, você perde, a gente vem perdendo peso, essa velocidade de perda de peso, ela vai diminuindo, porque a cada peso perdido, aumenta a nossa fome e diminui nosso metabolismo. Isso é tentativa do nosso organismo recuperar o peso que está lá na memória. Certo. Que é o peso máximo que você já teve. Isso é fisiológico, então é a pessoa meio que tentando lutar contra isso. O corpo querendo lutar contra a perda. Então não tem nada a ver com a medicação. Então esse é um ponto. Hoje, e a vez passada também, o que você fez? Você entrou com medicação já na sua dose, não digo dose máxima, porque existe uma dose maior do que essa, mas já numa dose alta, sem a gente fazer um escalonamento. Aí você diz, com essa dose eu não consigo comer. Isso não é certo. Não, isso eu sei. Né? Então, assim, a gente usa isso, quando a gente vai ajustando dose, a gente não vai ajustando dose só pelos efeitos colaterais de náusea, vômito, constipação ou diarreia. A gente também usa como termômetro o que o paciente está conseguindo se alimentar. Então, eu tomo uma medicação, emagreço porque eu também não consigo nem ver comida na frente, isso não é legal. Não, eu sei que isso não é legal, doutora, mas assim... o que eu quero te explicar com isso? Na verdade, eu estou querendo te explicar por quê. A gente precisa de carboidrato e proteínas boas, suficiente para você ter músculo. Certo? Mas tanto a vez passada você não chegou a fazer isso, mas hoje você está querendo fazer uma coisa bem orientada, né? Só que você está com foco, que é a maratona.
Então, claro, um nutricionista esportivo, ele vai jogar nesse seu foco. Então, onde ele coloca um gel de carboidrato, né? O foco dele é você se preparar para a maratona. De repente, não estou dizendo que é isso que ele está fazendo, mas se ele está focando na sua maratona, ele não está focando no seu ganho de massa muscular. Você pode sim ganhar massa muscular se você estiver comendo o suficiente. Eu sei. Entendeu? Então aí sim vem a dificuldade, respondendo a tua pergunta, aí sim vem o seu questionamento. Doutora, a vez passada eu consegui perder peso mais rápido, agora eu não estou conseguindo. Mas é toda uma mudança no seu metabolismo e de composição corpórea. É porque em 2022, que eu perdi os 30 quilos, eu realmente não comia nada, certo? E eu não estava sendo acompanhada por nutricionista nenhum, porque eu não comia nada. Sim. Então, eu não precisava de ter nutricionista. E meu foco, sim, mas assim, o meu foco naquela época, doutora, era só perder aquele peso que estava me incomodando e fazer uma reeducação alimentar, né? E aí, nesse segundo momento, era que eu ia pegar um nutricionista para me ensinar a me alimentar corretamente. Só que pronto. Como na França tudo é muito salada, o que a gente come na França? Muita salada, muito verde, muita fruta e muita proteína. É isso que a gente come. Então não tem essa quantidade de carboidrato que a gente vê aqui no Brasil, que é feijão, arroz, macarrão, nas refeições. Não tem isso. Lá é um prato de salada com uma proteína, entendeu? É assim. Quando a gente pega um carboidrato com proteína, seria como é que se diz? Massa, né? Que a gente chama de massa, que é como se fosse um espaguete, mas não é espaguete, é como se fosse massa, né? Sim, eu sei. Pronto. Mas só que assim, como é que se diz? O que eu tô achando estranho é que eu tomei o mesmo remédio. Pronto. E eu perdi 10 quilos por mês naquela época, em 2022. E eu não fazia esporte nenhuma, era só vivendo minha vida, sem comer, bebendo o máximo de água que eu podia, quando eu lembrava, quando eu colocava alarme no celular. E agora, eu tomei essa medicação, bebo água quando eu lembro, porque eu coloco alarme, não estou comendo e estou treinando muito, de segunda a sábado. Massa muscular, eu acho que eu não ganhei, porque 8 semanas, 7 semanas, a gente não consegue ganhar tanta massa muscular. E principalmente se você não está comendo nada. Justo, mas não é nada 000, porque dessa vez eu me esforço. Dessa vez eu me esforço, porque eu sei que eu treino, como eu treino terças, quintas e sábados correndo, né? E segundas e quartas eu faço fortalecimento muscular, então eu me esforço de vez em quando a comer proteína. Eu coloco, quando eu me forço a comer, eu coloco proteína na boca, entendeu? Que olha, você precisa se alimentar. E você está fazendo uma atividade física em que exige de você, né, que você precisa ter nutrientes suficientes para isso. Não, isso eu sei. Tá? Agora a gente vai, porque eu tô na dúvida. Ou eu levo comigo a Engov 2.4, ou eu levo comigo o Monjaro 5,0 miligramas que tem na venda. 2,5 e 5. Tá disponível agora, na Rede Farma. Na Europa, você encontra um Monjaro em caneta, igualzinha a essa daqui. Sim, mas na Europa é bem mais caro. A senhora acredita? Acredito. Europa e Estados Unidos está mais caro. Aí o que acontece? Eu queria levar uma comigo, que a senhora vai ficar me acompanhando à distância como o Davi, né, como nutricionista, nessa dieta, né, e nessa perca de peso. Aí o que eu queria saber com a senhora me aconselharia eu levar uma caneta Ozempic ou uma caneta de Engov 2.4, porque a senhora teria mais margem para me ajudar a longo prazo, no sentido, ou a senhora acha melhor, porque o preço da Engov 2.4 é o preço da Monjaro 5.0, entendeu? Então, o preço é o mesmo na farmácia aqui. Então, da Engov 2.4 e da Monjaro 5.0, o preço é o mesmo. Não é o momento da gente botar Monjaro, porque você está saindo e tá indo, né? E você quer levar a caneta daqui. Então não é o momento da gente colocar, porque a gente não sabe como você vai responder ao Monjaro, certo? Então a gente não vai trocar de medicação, você vai continuar com a semaglutida. Então eu pego a Engov é porque tem essa dose maior. Mas
você levar a caneta de 2,4 seria, me explica melhor, seria para fazer uma dose mais baixa ou a gente escalonar até chegar em 2,4? Sim, como a senhora acha melhor. Porque, como eu nunca tomei Engov, então a gente não sabe como é que o corpo vai reagir do mesmo jeito. Você toma Engov porque o Engov Então, vai ser maglutida, eu tenho que parar com essas coisas. Tô falando isso porque só mudou de nome. A gente tá fazendo essa eu sei. gravação, mas o Ozempic e o Engov é a mesma coisa. Semaglutida. Então, não é pensar que seu corpo vai ser diferente com o Engov, porque não é semaglutida do mesmo jeito. Então, e mesmo no laboratório, inclusive. Sim, doutora, e a senhora não está... O que a senhora acha? A senhora acha que a gente... Porque a senhora queria me colocar na mão. Vamos ver seu peso? Bora. Certo? Porque... Pra gente poder definir isso. Porque se a senhora quiser que eu fique na Monjaro... Porque a Monjaro eu posso comprar... Oxe, eu tiro a roupa ou não preciso tirar? Não? Deixa eu só... Peraí. Que eu tô, né, apelando, tirando meu óculos, meu relógio para apelando para ver se o peso diminui aí nessa balança. Ave Maria. Karen. Tem no 80 só pra gente ver que não tá mais no 80. Pode descer. 76. Então... 81,3, né? Eu tinha falado. Tem que colocar. 81,3. Quanto? 5 quilos e 300. E a gente, quando foi que eu vim lhe ver? Deixa eu só escrever aqui. 70 e quanto, doutora? 6. Então, a gente tem 1 mês e 4 dias, não é isso? Hoje são 6 do 8. Então, a gente perdeu quantos quilos? 76. De valor absoluto, né? Eu tenho aqui 5,3 kg a menos. Mas eu perdi muitas medidas, viu? E isso tá no vídeo do nutricionista. A senhora depois, quando a senhora puder dar uma olhadinha lá, a senhora vai ficar... Ele mediu o meu abdômen 3 vezes que ele ficou surpreso. Entendeu? Foi muitas medidas que foram, que caíram. Mas peso mesmo foi quanto? 5 e... Foram 5,3 kg, certo? E de valor percentual, que é o que eu falei para você que a gente vem falando muito em percentual de perda de peso, foi 6,5% do peso. Esse resultado é um resultado muito bom em 30 dias, certo? Tem pessoas que perdem 10%, que são os excelentes respondedores, certo? Mas você é considerada como uma boa respondedora. E claro que na semaglutida aqui a ideia é a gente aumentar, tentar continuar escalonando dose, certo? Mas a gente tem a questão do seu apetite. Como é que está o seu apetite? Você não está conseguindo comer, não é isso? Mas eu me forço, tá? Mas eu não tô comendo. Realmente eu não consigo. Então, o que eu sugeriria? A gente manter essa dose ainda e não aumentar. Não é o momento da gente aumentar, porque aí é que você não vai colocar nada na boca. Não, eu sei, mas o que eu tava pensando era de levar uma caneta, a Engov 2.4, e lá a gente fazer... Corre o risco de você acabar perdendo essa caneta, porque vai durar muito tempo. Você imagina se a caneta de... Se bem que é 1, né? Que a gente vai manter. Justo. 2,4. E a senhora vai aumentando. Vai dar... Entendeu? Porque lá eu acho pra gente escalonar. Mas o escalonamento vai ser dessa forma. Vai ser observando, você se alimentando. Justo. Aí eu fico mandando pelo WhatsApp, doutora, eu tô conseguindo comer, doutora, eu não tô comendo. Por exemplo, porque tem a dieta de Davi, entendeu? Tem a dieta dele, que eu vou começar a fazer. Entendeu? Quando eu chegar lá, vou fazer bem direitinho a dieta dele. Tá.
E aí, se eu sentir dificuldade de comer aquilo tudo, aí eu digo para a senhora, doutora, eu não estou conseguindo comer tudo que Davi está colocando aqui para mim. E aí a gente vai achando até. Porque eu preciso, porque a senhora sabe, né? A senhora de melhor. outros efeitos colaterais, o intestino está funcionando direitinho? Tá funcionando direitinho, porque a corrida. Bebe muita água. Justo, e eu já tenho esse problema de constipação, mas a corrida não ajuda? Ajuda, mas então, o intestino está funcionando. Tá funcionando. Aí o que é que acontece? A única coisa que eu percebo é a perca do cabelo, né? Que tá caindo, mas isso é por causa do quê? Porque. A questão dos nutrientes também. Também, né? Mas eu tenho as vitaminas que eu vou tomar quando eu chegar em casa, que eu comprei lá, tá tudo lá em casa, as vitaminas que eu sempre tomo pro cabelo, né? Que eu sempre tomei, cabelo e pele, mas eu não trouxe. Assim que eu chegar em casa, eu posso tomar esses meus nutrientes lá. Agora sim, é porque nutrientes você consegue pela alimentação. Também, né? Em vez de estar usando muito comprimido, muita vitamina ou em comprimidos, né? Vamos tentar pegar mais vitamina da comida. E menos do comprimido. Claro que se houver déficit de vitamina, né? Não, olha, eu tenho déficit de vitamina e tal, aí sim a gente repõe. Mas fora isso, você conseguindo pegar do alimento, né? Aí vem essa preocupação da gente, não é para parar de comer, precisa ter uma alimentação saudável, certo? Mas assim, eu acho que dá certo, a gente mantém na semaglutida, né? Mantém ainda essa dose e vai fazendo um escalonamento mais lento conforme a questão da sua alimentação e outros efeitos colaterais que a gente tem que ver seu intestino também. Pronto. Corrida ajuda, claro, porque movimenta e melhora o peristaltismo, mas água não, é eu essencial. Eu sei, a água eu vou ficar mais focada na minha hidratação e mais focada na minha alimentação quando eu chegar lá em Paris, porque, como eu posso dizer para a senhora, eu não tenho mais essa preocupação dos eventos que eu estava inscrita. Sim. Que eu estava muito preocupada se eu ia entregar os 10 quilômetros, se eu ia entregar os 5 quilômetros, a senhora está entendendo? Eu não tenho mais essa preocupação. Lá vai ser os treinos, lógico que lá eu vou participar de eventos, porque eu sempre vou ter que... Você vai ter mais tempo, porque Justo. você tem aí 7 meses, né? 7, 8 meses. 40 quilômetros. É chão, viu? É 40... chão e é um treinamento bem antes, né? Mas lógico, pelo menos você tem aí um tempo maior do que o que teve agora, né? Justo. Aí é isso. Então, eu realmente, e a senhora sabe que eu estou escrevendo uma tese, né? Então, eu não posso perder esse foco também dos meus estudos, né? Aqui eu não como é que se diz? Eu foquei muito na minha saúde, muito no meu esporte, mas quando eu voltar para casa, eu tenho que focar na minha tese, porque aí eu acho que o bom do Ozempic é isso, porque ele não me atrapalha nesse sentido, da concentração. Uma observação, Tamara, também, que você falou e eu ia comentar, né? Uma preocupação sua, que é uma preocupação que tem que ter, é a manutenção do peso. Justo. Né? Que você falou, eu estou preocupada em como é que eu vou manter. Então, o tratamento do peso, ele não termina quando você perde o peso. É isso que eu sei. Né? Ele continua porque existe uma manutenção, né? E aí essa manutenção do peso, voltando a falar da importância de se ganhar músculo, te ajuda na manutenção. Justo. Certo? Lá eu vou ter academia, né? Que eu preciso continuar com o fortalecimento muscular. Só que lá eu vou fazer academia e continuar com os treinos de corrida, né? Porque o meu objetivo, doutora, é não parar de correr, entendeu? É continuar correndo até enquanto eu puder. Uma analogia bem legal, um desses cursos que eu venho fazendo de obesidade, e o que ela fala é o seguinte, segura aqui. Então imagina que esse é o seu peso, seu peso máximo, certo? Certo. Volta lá nos 82, né? Aí se você puxar, segura aqui, assim mesmo, assim. Opa, eu seguro aqui, não é isso? Você larga aqui. Pronto. Se eu puxar aqui, seu peso diminui, certo? Se eu soltar, seu peso volta.
Certo. Então, eu estou puxando com remédio, eu estou puxando com exercício, eu estou puxando com dieta. Certo. Eu tenho mais força. Certo. Eu tenho muito mais força. Se eu Certo. tirar esse aqui, vai subir um pouquinho. Certo. Tiro exercício, tiro dieta e o remédio segura, mas se eu tirar o remédio, sai tudo. Certo. Certo? Se eu fizer o inverso, tô com os 3 aqui, se eu tirar remédio, eu tenho uma chance de manter com exercício e dieta? Tenho, só que eu preciso fazer uma força maior, porque eu perdi a ajuda desse. Eu sei. Certo? Isso é aqui bem... eu perdi, eu tirei a ajuda desse. Tá. Posso em algum momento tirar a ajuda desse? Posso. Certo. Tirar o remédio e vou acompanhando, daí a importância do acompanhamento. Mas se o paciente tirar exercício e tirar dieta, esse peso volta. Não, eu sei. Certo? Então a manutenção do peso é você manter o que você já vem fazendo, né? De exercício e de dieta. De medicação, a gente vai vendo, diminuo dose. Se conseguir segurar, diminuo dose, conseguir segurar também, e assim eu vou. Tiro o remédio, que a gente sabe que não é uma medicação barata. Tiro, tô conseguindo segurar com dieta e exercício, vai mantendo. Voltei a ganhar, eu posso voltar com a minha terceira força. Pronto, entendi. Certo? Então é um acompanhamento que a gente faz. Pra vida, não, isso eu sei. Tá? Precisa ser direto? Não, aí a gente vai, né, dosando aí o número de consultas, dosando como é que a gente vai fazer de medicação. Preciso associar outra medicação, porque tem isso também, certo? Tem paciente que com o Ozempic ele fica bem por um tempo, mas depois ele começa com uma ansiedade, com uma fissura por doce, com uma fissura por alguma coisa que o Ozempic não segura. A gente tem que avaliar isso, porque de repente é o momento da gente associar a medicação. Entendi. Certo? Que nem todo mundo vai precisar, certo? E outra, eu tô falando, você é uma paciente que no início tinha um IMC de 34, né? É uma obesidade ainda grau 1. E quando eu falo do paciente grau 2, grau 3, com IMC de 40, que é uma obesidade mais grave, esse paciente ele precisa de um acompanhamento muito maior. Não, eu sei. Certo? Antes, com balança, você perdeu 30 quilos, mas você mexeu no seu metabolismo, você piorou o seu metabolismo. Entendeu? O seu metabolismo não é o mesmo, não tenha dúvida, ele não é o mesmo de antes. Sim, de antes do primeiro Ozempic, não é isso? Certo? Então, quando você perdeu 30 quilos sem fazer nada, sem fazer exercício, sem fazer dieta, eu quero dizer sem orientação nutricional, né? Você perdeu, diminuiu o seu metabolismo. Enquanto, não sei, aí não teria que calcular e tal, mas você diminuiu o seu metabolismo. E você veio esse período todo com o metabolismo mais baixo. Hoje você está querendo reiniciar com o metabolismo mais baixo do que a vez passada. Isso já explica a sua dificuldade em relação à vez passada em perder peso. Hoje, né? Hoje. Ah, mas eu não vou conseguir perder? Vai conseguir. Mas não nessa quantidade que eu perdi da outra vez, porque o metabolismo não é o mesmo. Porque o metabolismo não é o mesmo. Eu posso melhorar meu metabolismo? Pode. E aí você precisa comer uma quantidade de proteína X. Essa quantidade X é calculada pelo nutricionista e vai de acordo com o teu peso. Certo? Então vamos supor, você tem 80 quilos, se a gente for, dependendo do exercício que você faz, 1,6 miligramas por quilo, 1,8, 2 miligramas, e aí existe um cálculo, certo? Vamos botar 2, que é uma quantidade alta de proteína, certo? Certo. Seriam 160 miligramas de proteína. Entendi. Um pedaço de 100 gramas de carne tem 20 a 30. Você chega a 100? Você chega a 160? Entendeu? Então, assim, não, mas eu não chego. Aí é onde ele coloca. Você precisa comer X de ovo, X de frango, X de... né? Quem consegue alcançar isso, ótimo. Quem não consegue, entra os suplementos proteicos, que aí o nutricionista vai que ele me deu orientar, também, tudo isso. Certo? E aí, comer proteína isolado, só proteína, vai ajudar na formação de músculo? Não, porque a gente também precisa de carboidrato para o músculo.
certo? E não acho que você precise comer macarrão tal para ter um carboidrato, não, certo? Uma aveia é carboidrato, a fruta é carboidrato, o arroz é carboidrato, né? Então, assim, precisa dessa casadinha aí. Eu sei. Certo? Mas... Então, isso é onde eu tô querendo te explicar a sua velocidade de perda mais lenta do que a vez passada. Entendi. Seu metabolismo diminuiu, músculo provavelmente diminuiu, mas isso existe sim, tem chance de você recuperar. Não, mas assim, hoje eu vejo que você está muito mais centrada, hoje eu vejo que você está muito mais centrada no sentido de educada em termos de conhecimento, certo? Justo, de conhecer e de ter essa preocupação, né? Em agora tá tentando fazer uma coisa melhor. Porque assim, dessa vez eu disse, ok, perder peso eu sei que eu vou perder, mas e como é que eu posso mantê-lo? Aí a minha preocupação hoje, dessa vez, não é a perca de peso, porque eu sabia que eu ia perder peso com a senhora, mas eu estava preocupada, era como manter essa perca de peso para eu não voltar daqui a 3 anos ou 4 anos, fazendo todo esse processo com o meu corpo, que eu sei que isso é uma agressão, entendeu? E eu estou buscando a minha longevidade, eu estou buscando uma saúde, né? Estou buscando ter saúde, querer ter uma saúde, vamos dizer, um bem-estar. E aí eu disse, eu tenho que manter, eu tenho que aprender a manter o peso que eu vou perder com a doutora. Por quê? Porque não adianta eu perder peso e daqui a 2 anos voltar. Eu perder peso, eu vou ficar nesse processo a vida toda? Eu não posso. E aí o que acontece? Foi por isso que eu coloquei a corrida de rua na minha vida. Porque entrou um esporte que eu não tinha. Eu não tinha esporte nenhum, eu era 100% sedentária. E agora com a corrida, vai me ajudar a manter esse peso, porque... eu corri final de semana passado na Maratona Internacional de João Pessoa e eu corri 15 quilômetros, entendeu? Eu corri 10 no sábado e corri 5 no domingo. Então, e eu tô me treinando para a maratona lá em Paris, né? Que é daqui uns 7 meses, que vai ser 42K. Então, vai chegar algum momento que eu vou estar correndo lá em Paris 21K, 32K, que é o máximo que a gente dá, que o treinador coloca a gente para correr antes de uma maratona. Então, eu sei que esse tempo de corrida, né, esse cardio, né, vai chegar um momento que ele vai me ajudar a manter meu peso e segurar e até mesmo emagrecer aos pouquinhos, né? E eu quero manter esse esporte, doutora, pro resto da minha vida. Enquanto eu tiver saúde e perna, eu tô correndo, entendeu? Então eu fico muito feliz porque eu achei um esporte que eu me identifiquei muito. E agora eu acho que eu queria ter perdido mais peso, porque quando eu tô correndo, eu sinto o peso das articulações, então, né? Então, veja bem, mas uma dica minha, certo? Você com essa mudança, né, pensando no esporte, pensando em melhorar a alimentação, se preocupe menos com peso, porque peso vai ser uma consequência. Não, isso eu sei. Entende? O que a gente precisa ter um cuidado é a meta que você traça, que é muito alta, no intervalo curto. Não, dessa vez era, como sempre, né, com a senhora, toda vez eu vinha aqui, lhe colocava numa fria, mas graças a Deus a senhora sempre me deu suporte que eu precisava naquele momento e ao mesmo tempo um suporte com acompanhamento médico, que é o que eu sempre digo nos vídeos. Eu sempre, quando eu tomo Ozempic ou qualquer outra substância, eu sempre estou acompanhada de médico. Gente, eu não faço isso como muita gente vai na farmácia, compra, porque antigamente não precisava de receita, e fazia segundo a minha prima, segundo uma amiga. Não, eu nunca fiz segundo minha prima e segundo minha amiga. Antes de eu colocar isso aqui no corpo, eu vim na doutora. Eu comprei o meu primeiro Ozempic com a receita dela, e ela me dizendo o que fazer e como fazer, e ela me acompanhando pelo WhatsApp, se eu estava passando mal, se eu não estava, como é que estava. E a mesma coisa dessa vez, entendeu? Os exames estão todos aqui, ó, uma bateria de exames, como vocês sabem que eu não moro na França, no Brasil, foi tudo particular, mas eu dei tudo que ela pediu, entendeu? Aqui tem várias folhas, eu acho que aqui tem umas 10 folhas de exame. Então, assim... tudo isso é sempre com acompanhamento, gente. Eu não brinco com a minha saúde. Lógico que eu sou imediatista, como toda mulher, como toda brasileira, como todo ser humano que quer as coisas para ontem, com essa sociedade de hoje, sou.
Mas eu não brinco com a minha vida, porque eu tenho um filho para criar, entendeu? E eu quero estar viva, né? Então, o que eu só fiquei com essa dúvida em relação que eu amo o Ozempic, eu adorei o Ozempic porque ele me deu um resultado maravilhoso. E dessa vez, ele não deu aquele resultado que eu estava esperando, né? E eu estava precisando... Mas você entendeu? Eu entendi. Mas assim, o que a senhora acha? Para dar continuidade, mas não com tanta pressa, né? Porque dessa vez eu não preciso ter pressa, mas eu acho que eu deveria levar comigo alguma caneta e talvez fazendo os cliques, né? Para poder eu comer, né? Isso, era isso que eu queria falar com você. Dar ao corpo esses nutrientes que eles precisam, porque eu sei que, como a senhora acabou de falar, se você tem músculo no corpo, Tâmara, o seu metabolismo acelera. Se você não tem músculo no corpo, o metabolismo baixa. Então, o que a gente pode fazer, porque eu estava querendo perder peso para ontem, era por causa dos eventos que eu estava fazendo e dos treinos. Mas agora eu estou voltando para casa. Os treinos eu vou continuar fazendo à distância, mas eu não preciso desse imediatismo. Então, a dieta do nutricionista Davi Miranda eu vou fazer, né? Aí eu quero saber se a gente continua no Ozempic ou se a senhora acha melhor eu ir no Engove, porque a miligrama é maior e desse jeito a senhora diz os cliques, né? Porque aí não corta tanto a minha fome e aí eu posso comer. Você fala em cliques, mas na realidade é dose, porque o Wegovy e o Ozempic também, ele existe em doses de 0,25, ele existe dose de 0,5, que é o escalonamento que a gente faz. Mas a máxima é 2,4, né? 2,4. O Wegovy, que é a mesma semaglutida, inclusive do mesmo laboratório, a diferença é porque a gente escalona mais para perda de peso, mas ele tem caneta de 0,25, caneta de 0,5, caneta de 1, de 1,7 e de 2,4, certo? E vou fazendo esse escalonamento. Quando se fala em cliques, é porque sim, a caneta de 1 miligrama, a gente fazendo a continha, a gente consegue cliques. Chegar naquela dose de 0,25, naquela dose de 0,5. A questão é que você vai fazer com que uma caneta dessa tenha uma duração maior. Justo, eu sei. Em vez de 4 semanas, ela vai durar 8, às vezes até mais 16. Justo. E o laboratório, em momento algum, ele garante o efeito de uma medicação em que não é estudado em laboratório mais de 4 semanas. Nós fazemos. Não vou dizer que não, nós fazemos. Observamos efeito nesses pacientes? Observamos. Certo? O paciente não deixa de ter efeito por causa disso. E como é que a gente vai fazer para a gente fazer esse acompanhamento? Eu começo com esses 30 cliques. Isso. E... Você ainda tem do Ozempic? Não, acabou. Acabou, tá. Pronto. Então é semana que vem. 30 aqui. Semana que vem. Vai nos 30 aqui e daqui a umas 2 a 3 semanas pra gente avaliar como você tá. Pra gente pensar em aumentar. E como é que a gente vai se comunicar? Vai fazer teleatendimento, né? Isso, a senhora tem uns dias? Consulta. São os mesmos. Aí São os mesmos, né? Eu vejo com o Daniel. Isso. Pronto. Daniel, a partir daqui, Daniel já resolve tudo. Se tiver que marcar, próxima consulta. E aí vai ser normal, só que vai ser por teleconsulta. Pronto, doutora. Tá. Eu perdi 5 quilos, deixa eu ver, e 300... 5 quilos e 300, 6,5% do seu peso em 30 dias. A senhora, deixa eu anotar, doutora, eu tô tão tristinha. 6,5% em 30 dias, equivalente a 5,3. Pronto. Então, na sua balança, eu estava com 81... E 300. E hoje eu tô... 76. Fechado? Fechado. Pronto. Doutora, eu sei que é um bom resultado, mas... É um bom resultado. Eu sei. É o imediatismo. É o imediatismo. Eu sei. E a senhora acha que eu vou perder, não vou perder correndo? Todo mundo perde correndo, né? Porque para mim vai ser diferente. Eu fico preocupada porque eu tenho a doença que é a obesidade.
Então, assim, as pessoas que perdem correndo é porque elas não têm a obesidade na vida dela, na genética, e eu tenho na minha genética. Na realidade, você pode ser um pouco mais lento, sim, esse resultado. Agora, veja bem, tem pessoas, em falar em exercício, e aí seu educador físico pode explicar bem melhor do que eu, certo? Certo. Então, tem pessoas que perdem com corrida, tem pessoas que perdem com outro tipo de atividade, certo? Então, isso depende de tanta coisa. O tipo de fibra que você tem. Eu sou educador físico, ele vai te explicar muito melhor do que eu. Com o tempo a gente vai descobrir, mas né? não se compare com os outros. Eu não me comparo nunca, doutora. Eu não me comparo muito. Eu só observo, mas eu não me comparo nunca. As pessoas perdem, eu vou perder. Então, assim, procure não fazer isso. Não, nem se preocupe certo? Nisso. E a questão da meta que você traça para você. Se você traçar uma meta muito alta num período curto, existe sim uma chance da gente se decepcionar. Não, isso eu sei que foi no caso, para mim, foi o caso dessa vez com o Ozempic, mas é normal. Mas o que eu digo para a senhora é que eu vou correr daqui a 7 meses 42 quilômetros. Vai então, dar certo. Eu tava fazendo tudo direitinho vai dar certo. Eu queria estar correndo nesse dia, pelo menos com 50 e alguns quilos, entendeu? Porque eu sinto o joelho e as articulações durante a corrida, entendeu? E lá eu corri 10K, eu senti um pouco o joelho. Então eu fico imaginando 42 quilômetros, como é que vai ser? Mas se prepare, não se prepare só em peso, não. Se prepare nutricionalmente. Não, lógico, também, lógico. Porque senão não funciona. Não, eu sei, e muita hidratação, né? Isso. Que a água também ajuda a emagrecer, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada por tudo. A gente se vê numa próxima, no próximo projeto. Se eu dizer, doutora, pronto, decidi fazer triatlo. Ai, meu Deus, daqui a pouco você tá como é Não é isso? Olá, gente, acabei de sair da doutora com receita para França, com receita para agora. Ela me deixou ela quer que eu continue na semaglutida porque ela gostou do resultado. E é isso, né? Só que dessa vez eu vou tomar a semaglutida, mas com uma dose maior, que é a Engov, tá? Então, se vocês quiserem saber, né? Daqui a um mês eu vou fazer de novo uma consulta com ela desse Engov para ver quantos quilos eu vou perder em 30 dias, né? Aqui com o Ozempic eu perdi 5,3 kg em um mês, né? E é isso, né, gente? Vamos ver agora com o Engov que a dosagem vai ser maior, vai ser 2,4. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de dar o like e de me seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok. Tchau, minha gente. Até o próximo vídeo.